Olá, sejam bem-vindos ao Psiconversa e hoje nós vamos falar sobre frustração. Esse sentimento que nos vem quando as coisas não saem exatamente como nós esperávamos, quando os resultados eles ficam aquém do que nós imaginávamos. Portanto, eu quero enfatizar bastante hoje e levar você a pensar que a frustração ela está diretamente ligada à expectativa que nós mesmos criamos sobre pessoas, sobre acontecimentos. Quando nós nos frustramos, nós temos o hábito, o costume de já apontar os culpados. Então nós culpamos a pessoa, as pessoas, nós culpamos o acontecimento. Bem, hoje choveu, eu tinha expectativa que fizesse sol, que eu pudesse ir ao parque e tudo mais, então o tempo me frustrou, a pessoa me frustrou. Eu conheci alguém na internet, saí e, bem, depois que eu voltei do encontro, puxa, eu voltei frustrado. A pessoa que eu conheci me frustrou. Por quê? Porque eu fui com várias expectativas, eu achei que o encontro ia ser assim, ia ter isso, íamos falar sobre algumas outras coisas, que a pessoa agiria assim, assado, e na verdade o resultado não correspondeu ao que eu esperava da pessoa. Então eu culpo a pessoa. É claro, é mais fácil, eu culpo a pessoa, eu culpo a chuva, eu culpo o acontecimento em si. Mas vejam que a questão está comigo, é muito mais comigo. Bom, choveu, a pessoa se comportou desse jeito no encontro, mas a questão é, eu me frustrei porque eu criei uma expectativa, eu imaginei, eu fantasiei um cenário, eu criei baseado em coisas que eu ouvi, em coisas que eu vi, que eu li, enfim, não importa, mas eu criei e muitas vezes o problema é que essas expectativas que nós criamos, elas são elevadíssimas e pior, elas fogem da realidade, elas são um pouco irracionais, são fantasiosas. Vejam que se nós pensarmos um pouco, quanto maior for a nossa expectativa, e se ela se frustrar, maior vai ser o nosso tombo, maior será a nossa frustração. Bem, eu tenho uma expectativa que vai até aqui, essa altura, mas o resultado vem até aqui. Então, o resultado, obviamente, não chegou ao mesmo patamar da expectativa. Eu esperava receber um 10 na prova que eu fiz, porque eu estudei, enfim, eu criei essa expectativa. E no final das contas, eu tirei um 7. A professora me frustrou, a matéria me frustrou, e etc, etc. Enfim, eu fico num estado de culpar a prova, de culpar o professor, mas eu esqueço de que, na verdade, eu é que criei a expectativa de tirar um 10. Então o problema foi criado por mim. E a frustração vem porque muitas vezes também a gente cria expectativas, elas são tão rígidas. E a gente pensa assim, não, vai ser desse jeito, o resultado só pode ser desse jeito. Então eu tenho que conseguir exatamente este mesmo resultado. Eu tenho que alcançar essa expectativa que eu criei. E na vida não é assim. Muitas vezes não é uma questão de ser sim, de ser não, mas os resultados às vezes eles ficam num campo intermediário. Então eu vou atrás do emprego, eu tenho a expectativa de na entrevista de ser contratado. Mas a pessoa diz, olha, infelizmente você não se encaixa no perfil da nossa empresa, aquilo que nós estávamos procurando, e bem, você vai para casa e de alguma forma você se frustra e o grau de frustração vai depender muito da expectativa que você botou naquela entrevista. Se você imaginava que naquela entrevista a pessoa ia dizer: Nossa, finalmente a gente encontrou um profissional maravilhoso, você, nós vamos te colocar. Aqui você começa trabalhando alguns meses, depois você já vai para uma gerência, para uma supervisão. Vejam que esse tipo de expectativa está bastante fora da realidade. Ele é muito fantasioso.
Mas aí você pode me perguntar, Luiz, é melhor não criar expectativa, então? Como muitas vezes a gente escuta, a gente vê, na verdade, aí esses memes na internet, olha, crie elefantes, crie girafas, mas não crie expectativa. Olha, é impossível nós, seres humanos, não criarmos expectativas. De alguma forma, a expectativa, ela nos move para o futuro, obviamente, ela nos faz agir, ela nos faz sonhar um pouco, então, é um impulso de alguma forma que nós temos. E não há problema nisso. Todo mundo tem uma certa expectativa. Você acorda com uma expectativa em relação àquele dia. A questão é a expectativa ser demasiada, ser irracional, ser fantasiosa, não ser equilibrada com a realidade. Então, aí que reside grande parte do problema e que nos traz a frustração. Na verdade, a gente tem hoje muitas pessoas com dificuldade de lidar com a frustração, porque de alguma forma ou em grande medida a frustração é sim um não. Por isso, dentro da psicologia, de uma forma quase unânime, nós temos a ideia de que é interessante e importante que desde pequeno as crianças já aprendam a frustrar-se. E não apenas isso, mas aprendam a lidar com a frustração, a lidar com o não. As crianças, elas começam a jogar qualquer joguinho ou uma partida de futebol e elas precisam aprender que algumas vezes o time onde elas estão vai perder, que elas nem sempre vão marcar o gol. Então, isso gera um certo grau e um nível de frustração, obviamente, porque elas sempre querem ganhar. Nós, de alguma forma, somos competitivos e sempre queremos ganhar. Mas não é assim na vida. Então, hoje nós ganhamos, hoje perdemos, hoje empatamos. Os resultados não costumam sair exatamente como nós imaginávamos. Então nós precisamos aprender desde pequeno como enfrentar a frustração. Eu vejo pessoas que quando se frustram, uma porta fecha, uma oportunidade é, desaparece aquela oportunidade e a pessoa pensa em desistir, a pessoa começa a chorar, fica desesperada, não sabe mais o que fazer, se paralisa e não consegue, por exemplo, buscar outras opções. E isso é muito interessante. Nós precisamos, para reduzir esse nível de frustração que não tem jeito, a gente vive todos os dias, todo mundo está sujeito a viver, a gente precisa, talvez em primeiro lugar, poder equilibrar melhor as nossas expectativas. Ou seja, será que aquilo que eu imagino, será que aquilo que eu espero daquela pessoa, daquele acontecimento, do meu emprego, da minha faculdade, será que a minha expectativa ela está realmente mais próxima da realidade? Será que de repente eu não estou imaginando uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito difícil de ser alcançada? Então eu tenho que ter essa habilidade de saber medir, de saber analisar a própria expectativa que eu crio. Mas de alguma forma, com alguma expectativa, eu irei fazer a prova, irei para a entrevista de emprego, irei para o encontro na internet, mas eu preciso de equilíbrio. Um segundo ponto que eu acho muito importante é nós precisamos também entender o que nós podemos aprender com a frustração. O que a gente pode aprender com o não? O que a gente pode aprender com uma porta que se fecha? Isso vai exigir de nós uma criatividade, uma reflexão para a gente entender. Bom, não deu certo, os resultados que eu imaginava não foram alcançados, não como eu gostaria, mas deixa eu ver a situação. Será que ficou tão ruim assim? Será que o resultado é tão baixo assim que eu tenho que começar de novo? Será que eu não posso pensar numa outra solução? Essa porta se fechou, mas será que não há outra saída? Então, muitas vezes a gente, inclusive, pode de alguma forma criar um plano B, ir preparado para um plano B.
Então, mais uma vez, o exemplo da entrevista de emprego, eu não posso ir para uma entrevista de emprego achando que aquela será a única opção e a única alternativa que eu terei na vida, porque ela pode dar errado. Eu posso não conseguir passar na entrevista e ser chamado para aquele trabalho, mas eu preciso ter um plano B, eu preciso ter na minha mente uma possibilidade. Bom, não deu certo, mas eu posso tentar amanhã, na semana que vem, uma outra entrevista. Eu posso abrir o jornal e buscar, posso ir na internet, posso fazer isso, fazer aquilo outro. Quer dizer, não é o fim do mundo, definitivamente. Eu não preciso catastrofizar tanto uma situação que não deu certo e que não correspondeu à minha expectativa. Às vezes o resultado não foi tão ruim em si, vocês entendem? Mas o que eu imaginava é que era muito alto, muito elevado. Então, para a gente finalizar, primeiro, tenha expectativas mais reais possíveis, que sejam mais racionais, que você possa pensar, bom, isso eu posso conquistar? Será? Mas assim, será que não é muita coisa? Quer dizer, raciocine, use a sua cognição para criar expectativas que sejam mais realistas. Uma outra coisa, aprenda que a frustração, ela pode te ensinar também. Muitas vezes até mais do que nas vitórias, as derrotas, as coisas negativas, no nosso ponto de vista, elas nos trazem o ensinamento. Então a porta que se fecha, ela pode te ensinar algo que você ainda não tinha parado para pensar. Então, se você começa também a pensar nisso, veja que a frustração ela começa a diminuir. Porque, bom, primeiro você já cria uma expectativa mais realista. Segundo, você também aprende a olhar para a frustração, quer dizer, olhar para o objetivo não alcançado, pelo menos não como você gostaria, e você começa a perguntar: bom, isso pode me ensinar o que exatamente? O que eu posso mudar em relação a isso? Porque nós vamos falar mais para frente, grande parte das coisas neste mundo, dos acontecimentos, estão fora do nosso controle. E esses elementos que estão fora do nosso controle, nós não temos como mudá-los. Eu não tenho controle sobre a entrevista de emprego, ou melhor, sobre a escolha de quem está me entrevistando, se ele vai gostar de mim, se ele vai me contratar ou não. Mas eu posso ter o controle sobre a minha atitude frente a essa entrevista. Eu posso me preparar e eu posso também ir com essa expectativa bem equilibrada. Eu posso ouvir o não e digerir esse não e transformá-lo em algo positivo. Isso sim, isso está no meu controle. E você? Como que você lida com as frustrações? Como você trabalha com as expectativas? De um lado, expectativa, de um outro lado, a possibilidade de frustração. Como você convive? Como você lida com tudo isso? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não está inscrito no canal, clica em inscrever-se, clica ali para ativar as notificações também. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você pensar, para você refletir um pouco e que no próximo vídeo nós possamos nos encontrar aqui para falarmos sobre outros temas. Me mande sugestões também, o que você gostaria que eu falasse aqui, que eu compartilhasse aqui. Um grande abraço e até a próxima.